Oi, eu sou a Eduarda. Oi, eu sou a Camila. Nós somos alunas do Madre Benícia e nós vamos falar sobre o Diário de Anne Frank nesse vídeo bem rapidinho sobre o filme que nós vimos, o Diário, que eu já falei. E vai ser um resumo bem rápido sobre isso, que tu vai falar sobre a Anne? Sim. Tá. A Anne é uma menina de 13 anos. Naquela época ela tinha um diário que ela ganhou no aniversário dela de 13 anos. Sim. Daí, só que ela botou um nome nesse diário, que é Kitty. A Duda vai falar um pouco sobre o que ela falava no livro. Ela tratava sobre a relação dela com as amigas dela, que ela falava que o diário ia ser a coisa mais importante na vida dela, porque esse diário ia guardar segredos que ela continha, porque o sonho dela era ser escritora. Então tu vê que o diário, mesmo não sendo o legítimo, porque tem várias versões do diário, até porque tem 3 versões, tem a versão A, B e C, que fala sobre assuntos diferentes. E tem a terceira versão, sabe, é o livro todo o diário dela, que ela fala sobre a relação com a família dela, a relação com os colegas, sobre a vida amorosa dela, sobre como ela se sentia nesse período que estava começando as leis antissemitas. E às vezes o diário era a própria melhor amiga dela, porque Sim. Ela contava tudo pro diário, escrevia tudo. E como eles foram pro anexo, ela não tinha mais contato com amiga nenhuma, então eles ficaram escondidos num anexo que era no escritório do pai dela. E o diário se passou a ser a melhor amiga dela desde esse dia. Eles ficaram em torno de 2 anos no anexo, comendo enlatados, batata. Ela também fala uma parte sobre ela comer espinafre meio cru para poder preservar as proteínas que o espinafre tinha. Eles não podiam ver o sol, eles não podiam sair dali de dentro. Durante o dia eles tinham que ficar em silêncio, até porque muitas vezes eles falavam por carta e eles não podiam fazer muito barulho de manhã, porque embaixo, assim, era no andar de baixo, os funcionários trabalhavam ali. Como eles eram os alemães, eles não podiam desconfiar que existia uma família de judeus ali no anexo escondido, que era no andar de cima. Sim. Então eles não podiam suspeitar, então era só de noite que eles podiam ter um tempinho para poder conversar sem ter que escrever e tudo mais. Daí, o que aconteceu com ela quando ela saiu dali de dentro? Na verdade, os alemães, né, que descobriram que ela estava ali dentro, que eles estavam ali dentro. E não era só a família dela, era a família Van Dans, que daí foi também o filho do... 2 famílias de judeus. Sim. 2 famílias de judeus. No fim, eles acabaram descobrindo e eles foram pegos. E isso foi um pouco bem triste e desconfortante no filme, porque eles já estavam acreditando que eles iam ser libertados, porque já tinha notícias boas que já estavam vindo gente pra salvar esses judeus. E foi uma expectativa boa que nós tivemos lendo o diário e o livro, que eles falam sobre boas notícias, eles comemoraram. E no fim não deu no que parecia que ia rolar, entendeu? Então no fim eles foram pegos. Eles foram para o campo de concentração. No campo de concentração eles foram divididos entre as mulheres e os homens e as crianças, que foram junto com as maridos e mulheres. Sim. A Anne conseguiu sobreviver um tempo. O único que sobreviveu foi o pai dela, Otto Frank, que no fim, no outro filme da Anne, que é o título é Minha Querida Anne Frank, aparece ele contando para as crianças como foi isso, como a Anne pensava, que ela tinha um jeito muito alegre de ser e uma forma, sabe, descontraída. A imaginação dela, tipo, encantava as pessoas em volta dela. Então, assim, ela tinha muita esperança que ia dar certo. No fim, não deu, ela morreu de uma doença epidêmica que foi sobre parasitas do corpo. A irmã dela morreu, a mãe dela morreu também. E o pai dela foi o único que sobreviveu. No fim, no filme conta que a amiga dela sobreviveu e eles saíram do país. Até hoje ela é viva. Sim, até hoje todo mundo sabe sobre o nazismo. E, na minha opinião, todo mundo deveria ler o Diário de Anne Frank, porque isso mostra bastante como ela pensava. E é muito fofo o jeito que ela pensa com uma certa sensibilidade sobre o relacionamento dela com as amigas dela, que ela fala que poderiam ser mais, como eu posso dizer, ser mais verdadeiras. E tem tudo isso no livro. Então,
eu acho que todo mundo deveria ler o livro pra, sabe, ter uma certa sensação de como é que nós se sentiríamos se a gente estivesse naquela época, entendeu? Se a gente estivesse no lugar dela, no lugar da família dela. Sim, o livro é muito legal, ele mostra bastante uma mudança que a Anne tem com a mãe dela, com a relação com a irmã dela, que no fim elas não se davam bem antes de ir pra Anexo. Elas brigaram muito no Anexo com a mãe dela também. E quando elas estavam naquele campo de concentração, ela viu que a melhor amiga dela sempre foi a irmã dela, sempre foi a mãe dela também. E a família dela sempre foi o mais atenciosa possível, mesmo não parecendo isso, entendeu? Então, é assim, um filme bem forte, então... E foi muito legal ver, mesmo que tenha um final triste, ela não conseguiu sair a tempo daquilo tudo ter um fim, então... Foi isso. Então foi esse o nosso vídeo. Foi esse o nosso resumo. Espero que tenha gostado e até mais. Tchau! Tchau!